Olá, o objetivo desse vídeo é a gente comentar um pouco sobre um componente, também nós criarmos e executarmos aí um componente na nossa aplicação. Antes da gente fazer a prática, né, eu coloquei aqui um conceito que eu peguei da própria documentação do React Native, falando sobre componentes, tá? Então, vamos pensar num componente com uma estrutura que a gente pode dividir, né, a parte de interface, né, a user interface aqui, em várias partes independentes, tá? Então, imagine que eu vou ter um formulário, né, imagine um formulário aí de um cadastro de qualquer coisa, tá? Um componente permite eu criar uma parte só para colocar o botão, uma outra parte só para colocar os dados de entrada, né, uma outra parte só para fazer a exibição do resultado final e assim por diante, tá bom? Então, um componente ele permite a gente dividir, né, a nossa interface em várias partes independentes, né, para a gente resolver, né, especificamente cada uma dessas partes, tá? Então, imagine aí um componente como uma função JavaScript, né, onde a gente pode enviar dados, né, e fazer com que esses dados também apareçam aí na tela. Eu montei aqui um passo a passo de como a gente fazer aí um component, mas eu vou fazer isso com vocês na prática, tá? Mas pensem aí que para fazer um component vocês precisam de um diretório, porque se o nosso projeto for muito grande, né, ele vai ter muitas partes. Então, isso vai ficar desorganizado se a gente não tiver um diretório, tá? Então, tá aí a importância de um diretório, né, manter a organização dos nossos componentes. Depois a gente tem que ter um arquivo com a extensão .js, né, que é de JavaScript aqui, tá? E aí nós vamos colocar cada um dos componentes sempre dentro da pastinha que nós criarmos, tá? E aí nós vamos fazer o código do componente, né, com a sua parte específica clara, né, obviamente, e depois nós vamos utilizar um outro arquivo, né, tá? Nesse exemplo aqui a gente vai usar o arquivo app.js para fazer a importação de um componente e também a utilização desse componente, tá? Aqui eu coloquei um código, né, isso aqui é um código básico. Podemos observar que ele é praticamente a estrutura do código React Native, onde nós temos aqui a importação, tá? O tipo de acesso aos dados aqui, nesse caso nós estamos usando uma function, e aqui o retorno dessa function aqui para nós, com apenas um texto aqui escrito show de bola, tá? Então esse é um componente bem basicão. E aqui nós temos a parte da importação, né, e utilização aqui do nosso component. Na verdade, o que a gente vai ter que fazer é importar esse componente, tá? Que eu vou dar mais detalhes na parte prática, e nós vamos utilizar esse componente aqui. É assim que se utiliza o componente que a gente criou, tá bom? Bom, bora fazer a parte prática disso daqui. Qualquer coisa a gente volta aqui nesses slides. Primeiramente eu vou abrir aqui o meu prompt de comando, vou acessar meu projeto React Native, aqui eu criei um novo projeto, exemplo, projeto. Muito bem. E vou colocar aqui code ponto para abrir primeiramente aqui o nosso Visual Studio Code. Observem que aqui ele só tem uma mensagem aqui, né, com a palavra texto. E vou mandar executar aqui o meu aplicativo React Native espaço run traço Android. E aí aguardar a execução. Muito bem, ele está começando a carregar aqui o nosso emulador. Isso aqui é o texto que tem que aparecer, né? Na verdade, esse aqui é o aplicativo, mas ele ainda não terminou de carregar, tá? Isso aqui foi a última visualização que teve aqui para nós. Agora sim ele está carregando o nosso aplicativo aqui desse projeto. Muito bem, e carregou aqui o texto, tá? Então o nosso projeto está funcionando, né, direitinho. Temos aqui o texto. Bom, como eu falei para vocês, né, a primeira parte para a gente criar aqui um component é a gente criar um novo diretório, tá? Então, nessa raiz aqui mesmo, ó, eu vou clicar aqui
em folder, e vou chamar essa pastinha aqui de componente, tá? Componente, beleza. Chamei aqui a pastinha de componente, e agora, o que eu vou fazer? Vou criar um arquivo aqui, que eu vou chamar de componente mesmo. Vou chamar componente 1, tá? Sempre o nome aqui específico do que o seu componente faz, tá bom? Vou chamar aqui de componente 1 com a extensão JS. E aqui nós temos o arquivo já criado bonitinho. Agora, o que a gente vai fazer? A gente precisa do código, tá? Eu poderia pegar aqui essa estrutura e copiar, né? Porque é praticamente essa mesma estrutura aqui, tá? Mas eu vou fazer do zero com vocês, porque é a nossa primeira vez aqui com o component, tá bom? Nas outras vocês podem copiar e colar aqui para ir mais rápido até, tá? Então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é importar o React. Isso aqui é muito comum, tá bom? A gente geralmente utiliza aqui o React. De from, entre aspas simples aqui, né? React. Muito bem, esse é o nosso primeiro import que nós precisamos fazer. O segundo import é o import de quais objetos, né, que nós vamos usar aqui nesse componente, tá? Aqui eu vou usar especificamente o text, mas eu poderia usar o view, né, o scroll e por aí vai. Mas aqui eu vou usar apenas o text. E esse text é de onde? Do nosso React Native. Então, muito bem, aqui eu já fiz os dois imports que a gente precisa. Agora, eu vou exportar aqui uma função, tá? Então, export default function. Galera, nesse caso aqui, a gente não precisa colocar o nome da função, tá? Eu posso especificar, né, o nome aqui da minha função, mas eu não sou obrigado, tá? Porque esse componente ele vai ser utilizado. Para isso, basta colocar aqui a palavrinha function, abrir e fechar parênteses, e aí a estrutura dessa minha function estará aqui dentro, tá? E eu tenho que mandar retornar alguma coisa aqui, porque eu estou usando a function. Então, return o quê? Abre e fecha parênteses, e aqui eu coloco um ponto e vírgula. Aqui, na verdade, nem preciso colocar o ponto e vírgula, não é obrigatório, tá? E aqui eu vou colocar o que a minha função vai fazer de verdade, tá? Eu vou escrever aqui igual o nosso slide. Show de bola. Bom, é isso, galera. Aqui, né, eu vou colocar esse meu component. Observem que ele é praticamente a mesma estrutura do que eu já tenho lá no outro arquivo, tá? Com a diferença do conteúdo, tá? E que também minha função não tem um nome aqui específico. Então, eu vou salvar. Observem que esse meu componente 1, ele está dentro aqui da minha pastinha component, né? E a gente precisa saber pelo menos o nome do nosso diretório para poder recuperar aqui e utilizar esse componente, tá? Então, aqui eu já fiz o meu primeiro componente. Agora, aqui no app.js, o que eu vou fazer primeiramente? Aqui eu vou apagar aqui esse texto que já existia lá, certo? E agora eu quero utilizar esse componente aqui. O que eu preciso fazer? Eu preciso dar aqui um import. Import o quê? Agora, galera, eu vou colocar aqui, ó, apelido. Uma observação é que esse primeiro caractere deve ser maiúsculo, tá? Então, import apelido. Esse apelido aqui, como eu coloquei a palavra apelido, é um nome que você quer dar, né, de apelido, um alias, para o seu component. Se você quiser chamar ele de X aqui, pode chamar também, não está errado, tá bom? From o quê? Aí a gente tem que passar o endereço do nosso componente. Como ele está na unidade raiz aqui, ó, vou colocar ponto barra, e aí eu vou ter acesso a todos os diretórios, né? Tem aqui o diretório component. Do componente eu quero usar qual arquivo? O componente 1. Observem que eu não preciso colocar a extensão dele, tá? É só colocar o nome aqui do meu arquivo. E ponto e vírgula. Agora que eu já tenho aqui o apelido, observe que ele está esmaecido aqui porque nós não estamos utilizando, tá? Se eu colocar aqui
apelido e fechar aqui, ó, é assim que a gente chama nosso componente. Observem que ele já fica destacado aqui, tá? E aí ele já vai aparecer com o código, né, que nós temos aqui de retorno do meu componente. Bom, é só isso, galera. Se estiver tudo ok aqui, quando eu executar, vou salvar aqui primeiramente, ele já tem que aparecer lá o texto show de bola. Opa, e não é que funcionou mesmo? Tá? Então, observem aqui que dessa forma, o que eu fiz de código mesmo, aqui no meu app.js, foi só a importação do meu component e a utilização desse meu component aqui, tá? Deixando, né, muito mais limpo, né, o código, porque aqui poderia ter mais textos, tá? Se eu colocar aqui, ó, uma view, deixa eu colocar aqui uma view e colocar aqui mais coisa, vai aparecer mais coisas lá no meu aplicativo. Opa, o que ele deu aqui? Ah, tá. É porque tudo que a gente vai usar, a gente precisa especificar, senão não vai rodar. E agora já apareceu automaticamente aqui, ó. Eu continuo só com a linha de chamada aqui no meu app.js, né? Mas aqui eu já tenho um código mais extenso, tá bom? Poderia colocar CSS aqui, né? Outras coisas aqui, códigos para execução de funções, processamento e etc, tá? Mas aqui nesse vídeo aqui, o objetivo mesmo era só a gente criar o componente e utilizar esse componente. Espero que tenha ficado claro, nós vamos usar bastante essa parte de componentes no nosso curso aqui, e qualquer dúvida a gente conversa nas reuniões aí. Um abraço, galera, e até a próxima.